Bom dia, irmãos. Graça e paz seja com todos vocês. Deus abençoe o seu dia. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá hoje. Por isso, alegremos os nossos corações e confiemos que Deus estará presente nas nossas vidas, uma vez que nós nos dispomos a falar com Ele através da oração e ouvi-lo através da sua palavra e do seu Santo Espírito. Que seja o seu dia uma bênção. Vamos ao devocional de hoje, que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos 7:55. Bem, vamos falar um pouco a respeito de dificuldades e também de alegria. Esse período aqui da igreja, o início da igreja, nós vamos encontrar aqui em vários segmentos, versículo 8, 9 e a seguir, na verdade, o resto de Atos, muitas perseguições. E aqui é o início da igreja, e agora é a própria religião que está perseguindo a igreja, um sistema mancomunado com a política, a saber, dos romanos. Agora estão aqui desesperados porque a obra de Cristo está sendo evidenciada na vida das pessoas, coisa que a religião nunca conseguira fazer e nem tampouco o poder público. E agora, depois que essas pessoas foram cheias do Espírito Santo, Jesus havia pregado a sua mensagem, trazido as instruções, eles haviam sido cheios do Espírito do Senhor, preparados para pregar a palavra de maneira intrépida, ou seja, de uma maneira muito firme, clara, diante de quem quer que fosse. Agora essas pessoas se incomodam. A obra que está por trás daquelas pessoas incomodadas é uma obra terrivelmente maligna, disfarçada de religião e política. E diante dessas situações, nós louvamos a Deus porque homens naquela época foram levantados para pregar o evangelho, e isso nem a própria vida importava que fosse levado. Nós estamos falando aqui de um diácono chamado Estevão. Ele vai aparecer lá em Atos 6, quando ele é separado, mas a gente vai observar que foi separado um homem cheio do Espírito Santo, dentre outros homens e mulheres, é claro. Foi separado esse homem cheio do Espírito Santo de Deus, de sabedoria do Espírito, com um poder vigorante para cumprir aquele propósito. E diante de todas as situações, das atrocidades que a religião da época, ali o sacerdote, o sumo sacerdote, os fariseus, os saduceus, estavam imprimindo contra a igreja com todo o apoio de Roma. Então tudo isso, até Roma concordava muito com isso, porque Roma adorava imagens, e o cristianismo não tinha uma imagem erguida em nenhum lugar para adorar, não tinha um vestígio de idolatria. Era tão somente Jesus, somente Cristo, somente o Espírito Santo, somente aquilo que Jesus havia ensinado, a saber, o Evangelho. Agora ele vai pregar, Estevão vai pregar de uma maneira terrível, é o maior sermão da Bíblia, com recursos teológicos, ou seja, de vários acontecimentos da Bíblia. Se você ler Atos capítulo 7, vai entender isso bem melhor. Então Estevão traz diante daquelas autoridades a palavra clara, deixa bem claro como a história se discorreu, como o Deus trabalhou em todo aquele tempo, como as pessoas rejeitaram a Deus, e no final ele faz uma aplicação para as pessoas que estão diante dele. Por causa disso, Estevão vai sofrer apedrejamento. Mas aqui no versículo que nós lemos, nós vamos entender que diante desse apedrejamento havia uma diferença na vida de Estevão, que não o amedrontava, não o assustava, porque a Bíblia diz que ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Você já imaginou que contemplação gloriosa? Você imagina que Estevão estava sofrendo com apedrejamento, que estava desesperando, gritando: por favor, parem com isso? Os olhos de Estevão estavam fixados em Deus, sabendo que Jesus o receberia, sabendo que a salvação estava certa para a vida dele. Por isso, esse destemor de Estevão de pregar a verdade, de falar a verdade. Agora, eu gostaria só de fazer, pena que é pouco tempo, uma pequena informação bíblica sobre isso, dos apontamentos de Jesus em Mateus 24, porque o tempo do fim
ele se dará também com essa mesma voracidade da religião misturada com a política. E lá em Apocalipse a gente tem referências da besta que sai do mar e a besta que sai da terra. Então isso vai ser uma macumunação de política e religião e vai centralizar a tudo isso em adoração ao anticristo. E diante dessas situações, Deus certamente, e a Bíblia diz isso, já falou disso, levantará pessoas que as suas vidas não vão valer nada para impedi-los que pregue o evangelho. Então Deus levantará, avivará nos últimos dias pessoas fiéis, pessoas cheias do Espírito Santo e de conhecimento da verdade, porque essas duas coisas precisam caminhar juntas. Então nesse tempo essas pessoas se levantarão e elas pregarão o evangelho com intrepidez, com sinais, com grandes curas, com grandes libertações, como foi no início da igreja. E a Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a igreja ainda vai avançar muito, a igreja ainda vai retirar muitas pessoas através do poder de Deus que estão caminhando a largos passos para o inferno. A igreja alcançará no fim dos tempos isso. Só que por outro lado, naquele mesmo tempo, enquanto Estevão pregava desse jeito para todas aquelas pessoas e os apóstolos, dentre outros irmãos, faziam sinais e maravilhas e avançavam na pregação do evangelho, outras pessoas que viram os milagres, que viram um monte de coisas que Jesus fez, elas se acovardaram, elas sumiram, elas desapareceram, como quem diz assim: eu vou ficar quieto, não tenho nada com isso, eu não mexo com eles e eles não mexam comigo. Isso é negar a Cristo, e a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus vai dizer que aquele que me negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai. E nós estamos vivendo justamente nesse tempo, irmãos, essa situação que os crentes estão sendo levados pelas emoções. Os crentes têm sido trabalhados apenas na sua alma, nos seus desejos almáticos, nas suas vontades carnais. A palavra tem sido retirada e muitos dos irmãos que hoje comungam, devolvem dízimo, participam da ceia, não estão nem um pouquinho interessados na palavra do Senhor nosso Deus. Estão interessados nos ativismos, nas festividades, só nas questões tão somente físicas e emocionais, quando na verdade o Senhor nos chamou e nos comissionou para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, do conhecimento da palavra da verdade, quando Jesus diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo e vos será feito, e nisso o Pai é glorificado. Então no final dos tempos, e a gente está vendo que está se acirrando as coisas, inclusive aqui no Brasil, então no final dos tempos nós vamos precisar disso que Jesus falou, que nós precisamos estar nele, e as palavras dele, o evangelho dele precisa estar dentro de nós, e com a ajuda do Espírito Santo que habita na vida dos fiéis, dará poder para vencer essas atrocidades. Ninguém vai ficar alarmado, chorando, desesperando, não. Nesse tempo os crentes verdadeiros se levantarão para pregar intensamente, até porque a pregação do evangelho no final dos tempos, ela vai se intensificar de uma maneira extraordinária, porque Jesus vai dizer: e quando esse evangelho for pregado a todo mundo, daí virá o fim. Então é importante que nós tenhamos essa convicção e saber se você, se eu sou uma dessas pessoas que tenho caminhado me preparando para essas dificuldades. Será que nós estamos de fato olhando para a cruz, olhando para Jesus, observando, por exemplo, nessa história de Estevão, a postura que ele tem, a postura que tem os apóstolos, servos de Deus? E no longo da história, na época também dos pais da igreja, que é depois dos apóstolos, os apologetas, ou seja, os que defendiam a verdade da palavra de Deus, esses homens também foram martirizados, foram presos, esses homens foram humilhados, esses homens passaram por coisas terríveis, mas eles não negaram a sua fé. Mas no grande dia que Jesus Cristo reunir todos os salvos, a saber, nas bodas do Cordeiro, todos eles estarão presentes para receber o galardão e a vida eterna. Então, se nós não tivermos esse grande cuidado, irmãos, nós vamos ficar congregando porque nós somos amigos uns dos outros, porque nós temos bons relacionamentos, porque as pessoas nos tratam bem, porque as pessoas nos abraçam, porque é um lugar aconchegante. Haverá tempo que o lugar não será mais aconchegante.
Haverá um tempo de grande tribulação, de grande terrorismo contra a igreja do Senhor, mas a igreja vai prevalecer, porque se eu desistir, se você desistir, certamente o Senhor já estará levantando outras pessoas para que se cumpra, porque a palavra de Deus, ela se cumpre, ela vai e atinge o objetivo que ela foi destinada, e tomara que sejamos nós, para que nesse grande dia nós estejamos de pé e as nossas vidas estejam guardadas em Deus. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, abençoando a vida de cada pessoa, rogando que a Tua palavra nos assista nesse dia, nos abençoando, nos trazendo uma consciência, uma maturidade cristã, um despertar, meu Deus, para a verdade do Senhor. Nós não queremos ser, ó Deus, simpatizantes do Evangelho, nós não queremos ser, ó Deus, simplesmente participantes de reuniões de culto, mas muito além disso, meu Deus, nós queremos ser aqueles que o Senhor escolhe para levar o Seu Evangelho adiante, para vivermos essa verdade, além dos relacionamentos, ó Deus, além do bem-estar, além do conforto da nossa casa ou da nossa igreja, que nós sejamos pessoas de fato despertadas pelo Teu Espírito Santo, para que nós cumpramos aquilo que o Senhor designou para a igreja que somos nós. Nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Oro pelos enfermos, oro por aqueles que estão, Senhor, em sofrimento nas suas mentes diante das adversidades. Que a mão do Senhor se estenda para abençoar essas pessoas que esperam em Ti, ó Deus, que sabem que delas mesmas não podem resolver na totalidade, mas que o Senhor as auxilie, abençoando, trazendo cura para essas pessoas e trazendo paz aos seus corações. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos vós, tenham um dia maravilhoso e até breve.